E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Você está aqui no Fala Pra Camões e hoje eu queria ter a conversinha a respeito dos livros do vestibular de maneira geral. É claro que você sabe que nosso foco aqui no canal, pelo menos por enquanto, é a lista da FUVEST e a lista da Unicamp. Eu sempre recebo pedidos e eu tenho planos de fazer outras listas, mas por enquanto ainda não dá. Então você já me ajuda bastante compartilhando esse vídeo, curtindo este vídeo, fazendo um comentário, interagindo comigo, me seguindo no Instagram, digita Fala Pra Camões, você vai me achar, adquirindo os meus cursos do Método Bisturi, tem o link aqui embaixo. Mas enquanto eu ainda não consigo, tá difícil, então o foco, eu tenho esses planos, mas por enquanto o foco é FUVEST e Unicamp. Mas esse vídeo, na verdade, serve, eu acho, para livros do vestibular em geral, né? Vestibulares que exigem leitura obrigatória. E aí fica sempre aquela grande questão, né? Ai, por que que os livros do vestibular são tão chatos? Por que que os livros do vestibular não podem ser legais? Eu sempre digo isso, que se eu fosse montar uma lista de livros para cair no vestibular, eu acho, aqui na minha opinião, que eu escolheria livros mais legais. Mas a gente tem que pensar sempre no critério do legal. O que que é legal? É claro que eu ia escolher livros que eu considero importantes. A gente sempre tem que pensar que quem escolhe esses livros é uma banca formada ali por cada universidade, uma galera da FUVEST, uma galera da Unicamp, provavelmente professores do Departamento de Letras, de literatura mais especificamente, né, de teoria literária, que fazem essa seleção, escolhem esses livros, e eles escolhem esses livros por uma razão. Não é só o que eu acho legal, mas talvez, eu fico aqui imaginando, o que eu acho que um vestibulando tem que conhecer. Que tipo de livro eu acho que o vestibulando tem capacidade de ler, compreender, analisar, que é o que eu quero como meu calouro aqui no ano que vem, né? Eu quero um cara que entenda e perceba a importância desse livro. De maneira geral, tá, gente? Não tô aqui defendendo esses caras não, porque eu acho que às vezes eles fazem umas escolhas meio estranhas, sim. Mas de maneira geral é isso. E aí eu fico pensando, se eu fosse escolher uns livros, e eu acho que isso faz uma diferença. Eu acho que, e eu tenho experiência para dizer isso, muitos dos professores, não estou dizendo todos, mas muitos dos professores que estão na universidade há muito tempo, trabalhando com ensino superior, não têm uma visão de sala de aula de ensino médio. E muitos deles estão muito distantes da realidade do aluno do ensino médio. Então, quando a FUVEST escolhe, por exemplo, 170, eu falo isso toda vez, né? Você já estou cansado de me ouvir reclamar disso. Mas quando a FUVEST escolhe 170 poemas do Gregório de Matos, meu amor, você de fato acredita que quantos por cento dos vestibulandos vão ler esses 170? Eles não vão, gato. Você não conhece o jovem do ensino médio? Ele não tem tempo, ele não tem interesse, ele não tem vontade, ele não entende. As escolas não trabalham de maneira geral bem a literatura, ele não vai ler. Claro que a gente percebe, por exemplo, de outro lado, na lista da Unicamp, quando colocam racionais, e aí a gente fala disso quando fala do Sobrevivendo no Inferno, mas, poxa, a importância dos temas que estão sendo discutidos ali, a importância da forma, a importância do rap, a importância da linguagem que é utilizada para falar desses temas que são importantes. Então, a Unicamp está querendo, enfim, teoricamente existe ali uma intenção de que o cara que vai entrar na universidade, a mina que vai entrar na universidade, seja uma pessoa que compreenda essa obra, a importância dessa obra, tanto do ponto de vista do tema, quanto do ponto de vista da linguagem, do gênero, né? Enfim. Às vezes eles falham com escolhas estranhas, mas de maneira geral é isso. E aí eu fico pensando, se eu fosse escolher, mano, ia ter um Saramago. Também tem um pouco de escolha pessoal. Mas não é só porque eu acho Saramago, porque eu amo, mas por que eu amo Saramago? Porque, porra, Saramago é uma aula de muitas coisas. Mas eu posso fazer um vídeo só sobre Saramago um dia, se vocês quiserem, escreve aí. Não escreve assim, não, de jeito nenhum, não precisa, porque aí eu fico triste. Mas enfim, eu acho que a primeira pergunta é se esses livros são mesmo chatos. Porque a gente já põe na cabeça que livro do vestibular é chato, tanto que às vezes o aluno lê um livro e chega e fala, nossa, eu tô adorando esse livro, com espanto, porque teoricamente se é um livro do vestibular, eu não deveria estar gostando. De maneira geral, a gente já acha chato, e é uma coisa que eu sempre falo aqui. Primeiro, que você está lendo por obrigação. Você não foi lá escolher o livro que você quis, isso eu já falei várias vezes aqui, o fato de você ser obrigado a ler o livro já faz com que ele não seja tão legal. Segundo, que essa leitura que você está fazendo não é uma leitura de fruição. Você não está fazendo essa leitura na beira da piscina, deitado na rede, lendo antes de dormir, deitadinho de boa. Você está fazendo porque vai ter uma prova. E aí que está a questão. Você lê falando, puta, será que isso aqui vai cair? Ou você lê falando, gente, o que eles vão perguntar disso aqui? Então, com isso, você não está aproveitando o livro. E eu não estou dizendo que você deva fazer de modo diferente, não. A leitura de um livro que vai cair no vestibular, você tem que ler desse jeito. Isso aqui tem cara de questão, hein? Vou anotar. Isso aqui tem cara de questão. Isso aqui... É assim que a gente lê. Mas o fato de ler desse jeito já torna o livro muito menos divertido. É um fato, não há como fugir disso. Primeiro lugar. Quer dizer, segundo lugar, na verdade.
Terceira coisa que eu acho que faz com que esses livros sejam um pouco chatos é que muitos deles têm uma linguagem muito antiga. Então você pega um Quincas Borba do Machado, que está na lista da FUVEST, um livro que foi escrito no fim do século XIX. Tem uma linguagem do fim do século XIX. E quando eu falo de linguagem, não é só, assim, as palavras que a gente não conhece. Porque se eu pego, por exemplo, o Terra Sonâmbula, que é de 92, né? Ou se eu pego o Niquete, que é de 2001, 2002, ele também tem palavras desconhecidas, mas aí é por outra questão. Não é uma variedade linguística temporal, mas uma variedade linguística geográfica, porque Niquete é um livro de Moçambique e vai ter palavras específicas de Moçambique. Mas quando eu falo que a linguagem às vezes impede a gente de compreender melhor um livro ou deixa o livro um pouco chato, eu não estou falando só de palavras desconhecidas, eu estou falando de uma estrutura linguística mesmo. Algumas expressões que a gente não usa mais, algumas maneiras de escrever que a gente não usa mais, algumas frases muito longas. E aí isso tem a ver não só com o estilo de época, mas com o estilo do próprio autor. Quando a gente lê Saramago, por exemplo, Saramago tem frases dele que são 2, 3 páginas, a frase não termina. Tem capítulos dele que são um parágrafo, o capítulo inteiro, capítulos intermináveis. Eu tenho uma amiga que fala que ela não consegue ler Saramago porque ela quer mijar e ela não consegue parar, porque ele não para de falar, digamos assim. Então, tem o estilo, quando eu falo de linguagem, eu estou falando numa variedade temporal, de expressões, de um jeito de usar a língua, de um jeito de colocar as palavras que a gente não usa mais, mas também tem uma questão do estilo do autor. Saramago tem um estilo difícil, Guimarães Rosa tem um estilo difícil, o próprio Machado de Assis tem um estilo floreado, ele vai trazer muitas referências, ele vai fazer várias piadas internas, e piada interna, se você não entende a intertextualidade, se você não sabe o que ele está falando, você não conhece aquilo, e às vezes, para você conhecer aquilo, você não conhece porque é um bagulho do século XIX. É a mesma coisa se eu for fazer, sei lá, estou escrevendo um livro hoje e eu faço uma referência, sei lá, ao Big Brother 2022, edição 2022. Uma pessoa que vai ler isso 100 anos depois, ela vai ter dificuldade de entender a piada que eu fiz, ela vai ter que procurar saber o que era o Big Brother para entender o que é o Big Brother, para poder entender a piada que eu fiz, entende? Isso acontece muito também quando o livro tem uma linguagem antiga, e no caso do Machado, por exemplo, que está o tempo inteiro fazendo intertextualidades, chamando outros livros, fazendo referências a acontecimentos. O Bons Dias, do Machado, que está na Unicamp para 2023, a gente vê isso acontecer muito, porque são crônicas, né? E a crônica é um gênero que tem isso. Ele comenta coisas que estavam acontecendo na época que a gente não faz ideia, por isso que é muito difícil ler Bons Dias sem o auxílio das notas, né? Do cara, o John Gladson, que é o tradutor de Machado para o inglês, que fez um puta trabalho de pesquisa para a gente entender. E tem umas coisas que nem ele entendeu também. Então, eu acho que quando eu estou falando de linguagem, eu estou falando de tudo isso. Não só palavras desconhecidas, não só estruturas linguísticas que estão datadas e a gente não usa mais, mas o próprio estilo, muitas vezes, do autor e as referências que ele faz. Tudo isso faz com que seja muito... Tudo isso faz com que seja muito mais difícil ler, por exemplo, um Machado de Assis do que ler sei lá, o que vocês leem hoje? Esses livros aí... É que vocês leem uns livros muito traduzidos, né? Sempre, quando eu estou em sala de aula e tem algum aluno meu com um livro em cima da mesa que eu não conheço, eu falo, deixa eu ver isso aqui. Dificilmente é literatura brasileira, contemporânea. E tem muita gente contemporânea escrevendo coisa massa no Brasil. Mas a moda são esses livros, principalmente americanos, que vêm traduzidos, né? O que já é uma outra questão. Porque, principalmente traduções ruins, o texto tem um cheiro de inglês. Sei lá, vou dar exemplo de uma coisa que eu acho tradução ruim, aquela expressão, we're not supposed to, we're not supposed to do it. Não era pra gente fazer isso. E muitas vezes a tradução ruim vem, nós não éramos supostos a fazer isso. O que não é errado. Eu não era suposto a fazer isso, não estava suposto que eu ia fazer. Mas não funciona. Então, nós não éramos supostos a fazer isso, fica estranho. E aí eu acho que o jovem, mesmo o jovem que gosta de ler e que está acostumado com livros traduzidos, e principalmente traduções ruins, que passam por revisões ruins e que têm um cheiro de inglês, eles se acostumam com expressões que não são expressões próprias da língua portuguesa, sabe? E aí eu entendo também que isso vai gerar uma certa dificuldade quando ele vai ler um Guimarães Rosa, que por si só já tem uma linguagem mais complexa, né? Essa é uma outra questão. Eu estava dizendo, ler um Machado, ler um Guimarães é muito mais difícil do que ler um desses livros traduzidos. Sei lá, como é que chama? John Green? Não sei, o cara das tartarugas lá. Essa é outra questão, a questão da linguagem. Às vezes, mas aqui a gente precisa conversar. Você acha que o livro do vestibular é chato porque ele trata de um tema que não te interessa?
Isso acontece comigo, por exemplo, com o Niket, como eu já reclamei muitas vezes, quem me acompanha aqui sabe, porque Niket vai falar da mulher casada que descobre que o marido trai ela, e aí é essa coisa da mulher casada, os filhos, que é um bagulho que não me interessa. Apesar de Niket ter temas incríveis e muito importantes sobre o universo feminino que merecem ser discutidos. Mas Niket é um livro que, quando eu peguei e comecei a ler, eu li os 3 primeiros capítulos, eu queria parar de ler. Eu não parei de ler porque eu trabalho com isso, eu sou obrigada a ler. Mas é um livro que não me interessava. Eu acho que muitas vezes o aluno pega o vestibulando, ele pega um desses livros e ele fala, ai, que saco, o que me interessa no Quincas Borba? Saber a história desse professor que ganhou uma fortuna e veio para o Rio de Janeiro e vai... Ai, não me interessa isso, sabe? E é um trouxa. Ah, eu vou pegar 9 noites. Ai, a história... Porra, 9 noites eu acho difícil a gente não se empolgar, né? O problema do 9 noites é o fim. Acho difícil eu não se empolgar. Caralho, né? História real de um cara que veio pro Brasil e se matou aqui, que coisa estranha. Mas pode ser que você fale, foda-se, eu não quero saber sobre isso. Então eu acho que às vezes os livros vestibular, à primeira vista, parecem para o aluno ser desinteressantes, parecem falar de temas sobre os quais esses meninos não querem saber. Mas é aí que entra o trabalho do professor. O meu trabalho é tentar fazer com que esse livro faça sentido para você e te mostrar o que, por exemplo, a história do Quincas Borba, que é uma história ficcional lá do século XIX, tem a ver ainda com hoje. Como que eu pego a história do Rubião que é o personagem do Quincas Borba, e relaciono com a vida de hoje. Como que a crônica que o Machado escreveu no Bons Dias, lá no fim do século XIX, ainda é extremamente atual, porque, de certa maneira, ainda fala de coisas que são universais. E é aí que entra esse rolê do clássico. Então, eu acho que, a princípio, esses temas que parecem desinteressantes para o aluno, porque... Não é que ele não está afim, mas ele já está indo ler, obrigado, tendo que entender que ele vai fazer uma prova. Ele lida, às vezes, com uma linguagem, em todos os aspectos que a gente falou, que é complicada. Ele acha que aquele tema não interessa. E aí, ele não consegue perceber como esse livro pode, sim, estar conectado à vida dele. Com o perdão aqui seu, é aqui que entra o meu jabá. É isso que eu tento fazer aqui no canal, de te mostrar relações que essas obras possam ter com a sua vida, porque quando as coisas fazem sentido pra gente, a gente consegue relacionar com a nossa realidade, fica tudo muito mais fácil, né? Quando eu pego Angústia, poxa, que o Graciliano Ramos publicou em 36, sobre a história de um cara completamente maluco, o que isso tem a ver comigo? Cara, tem muito a ver, porque os clássicos são clássicos por uma razão. Eles, de alguma forma, ainda permanecem atuais em muitos aspectos. A loucura do Luiz da Silva, muitas vezes eu, taurina, ciumenta, já me vi tendo pensamentos parecidos com os que ele tem. Ou eu já me vi no lugar da Marina, com um relacionamento com um cara extremamente ciumento, e também já estive naquele lugar. Então, quando a gente lê essas histórias e a gente consegue trazê-las para a nossa realidade, para mais perto da gente, essas histórias fazem mais sentido. E aí, mano, Angústia é um dos livros mais incríveis da lista vestibular da FUVEST. Mas é um livro que eu li 3 vezes. E aí eu sei que você vestibulando, às vezes não tem tempo de ler nenhuma. Por isso, eu te convido a vir ler junto comigo no meu método bisturi. Que, aliás, gente, eu fico aqui falando, ela tá querendo vender. Bom, claro que eu preciso vender. Eu ponho conteúdo de graça nesse YouTube há muito tempo. E eu também vivo disso. E não, nossa, é caro pra caralho, vai ganhar rios de dinheiro. Meu amor, clica no link aqui, você vai ver como é baratinho por mês. Pra gente ler junto. Eu li esse livro 3 vezes. Eu sei que você, às vezes, não tem tempo de ler nenhum, mas se você ler comigo, você está se beneficiando de todas as 3 leituras que eu já fiz, ou mais. Por quê? Porque eu vou lendo e já vou te chamando sua atenção. Olha isso aqui. Coisas que eu só percebi quando eu li na 3ª vez, você está lendo junto comigo e eu já te dou isso, entende? É uma maneira de também tentar te ajudar. Ou mesmo nos vídeos aqui do canal, né? Você se beneficia dessas várias leituras que eu fiz e que você talvez não tenha tempo. Mas se você tiver tempo na vida, Angústia, por exemplo, é um livro que vale a pena ser relido. E é isso, cada vez que a gente lê um livro, a gente percebe essas coisas. Que o vestibulando, na obrigação, com a linguagem, porque não escolher, nananã, porque vai fazer prova, muitas vezes não percebe. Para finalizar esse vídeo, que eu já estou falando para Camões aqui, eu queria ler 2 trechinhos deste livro do Ítalo Calvino, que é este escritor italiano maravilhoso, que se chama Por que Ler os Clássicos, 2 trechinhos que eu queria mostrar para vocês. Logo no começo desse livro, né, no primeiro artigo, que se chama Por que Ler os Clássicos, ele vai fazer várias definições do que seria um clássico, que vai discutindo cada uma delas. Antes da definição 2, ele diz assim: ler pela primeira vez um grande livro na idade madura, o que, na maioria dos casos, não é o caso do vestibulando, eu vou voltar. Ler pela primeira vez um grande livro na idade madura é um prazer extraordinário. Diferente, mas não se pode dizer maior ou menor, se comparado a uma leitura da juventude. A juventude comunica ao ato de ler, como a qualquer outra experiência, um sabor e uma importância particulares, ao passo que na maturidade apreciam-se
deveriam ser apreciados muitos detalhes, níveis e significados a mais. O que eu acho é que muitas vezes, e aí dizendo o que o Calvino está dizendo aqui, quando a gente lê um livro e a gente é muito jovem, a gente não pega tudo do livro. Na verdade, não só quando a gente não é jovem, mas mais ainda quando a gente é jovem. Eu lembro que quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas pela primeira vez, eu estava no ensino médio e eu achei super legal. Mas eu já li o Brás Cubas, eu acho que umas 5 vezes. E cada vez mais velha. Vocês sabem que eu tenho 19 anos para sempre. A cada vez que eu releio o Brás Cubas, não só porque eu estou relendo, é óbvio isso, quando você lê mais uma vez, você vai pegando mais detalhes, mas porque eu vou ganhando experiência de vida e as coisas vão fazendo outro sentido para mim. Quando eu li Saramago pela primeira vez, que foi para o vestibular da Unicamp, eu era muito jovem e eu achei muito incrível, tanto que não parei de ler e tá ele ali no meu altarzinho, salve, salve Saramago, a sua coleção, tem foto dele ali também. Ali. Eu já reli o primeiro livro de Saramago que eu li, que eu posso falar num vídeo aqui se vocês quiserem, dessa minha relação com ele, e é outra leitura. De novo, o Calvino não está dizendo se é melhor ou se é pior, mas é que alguns livros vão fazer sentidos diferentes, ou vão fazer mais sentido para gente. Talvez você fosse aproveitar mais o Saramago quando você tivesse, sei lá, 26 do que com 17. Talvez você fosse entender melhor o Angústia com 24 do que com 16, saca? Isso é fato. E você está dizendo que a gente não está preparado para ler. Não, eu acho que você vai aproveitar esse livro de uma maneira diferente. O Calvino mesmo falou aqui. Não é melhor ou pior, mas é diferente. E aí talvez a beleza que eu hoje, aos 19, vejo, seja uma beleza que você ainda não vê, porque, porra, e que inveja de você. Você ainda vai viver um monte de coisa para poder se tocar disso. Coisas que eu, aos 19, já vivi. E para fechar, quero ler esse outro trechinho que ele diz. É clássico o Ítalo Calvino, neste livro, Por que Ler os Clássicos. É clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Quando a gente lê um poema do Gregório de Matos, do século XVII, e caralho, ele ainda é atual, que loucura isso. Isso faz desse livro um clássico. Quantos livros foram escritos e foram publicados, e nem todos se tornam clássicos. É claro que daí a gente entra numa discussão maior, e eu vou te convidar, se você quiser, claro que no vestibular você não vai ter tempo, mas enfim, de ler essa obra, né, em que o Calvino vai discutir isso. Tem um mais específico para criança, da Ana Maria Machado, que é Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, mas esse é mais desde cedo, é mais para criança, né? Os clássicos universais, aqui ela está dizendo, mas é isso, né? De todos os livros que foram escritos, não são todos que se tornam clássicos. Então, o clássico, ele tem alguma coisa ali. E veja que a literatura, graças a Deus, atualmente, ela não é composta só de clássicos. A literatura dos vestibulares, ela não é composta só de clássicos. 9 Noites, do Bernardo Carvalho, é um livro de literatura contemporânea que a FUVEST colocou na lista. Eu não sei se daqui a 100 anos esse é um livro que vai continuar sendo falado. Desculpa aí, Bernardo, não sabemos. Não temos só clássicos, temos coisas novas. Mas, na sua maioria, são clássicos. E aí, voltando no começo da nossa conversa, né, eu acho que uma das coisas que mais guia a escolha desses livros é o fato de eles serem clássicos. É claro que a gente poderia discutir aqui, e a Ana Maria Machado vai fazer essa discussão, e o Calvino também, mas a Ana Maria Machado, pensando em Brasil, Calvino, como eu disse, é italiano, se o fato de eu obrigar a ler não tira a graça da leitura, se devia ter leitura obrigatória ou se não devia, aí você vai ter argumentos de pessoas que vão dizer, caralho, se não tivessem me obrigado, eu nunca tinha entrado em contato com isso, é o meu caso com Saramago. Eu não sei se ele não caísse na Unicamp, se algum dia eu ia pegar um livro de Saramago para ler. Obrigada, Unicamp, por ter colocado Saramago na lista, que é o meu autor favorito e que faz com que a minha vida faça muito mais sentido. Ler Saramago dá mais sentido para minha vida. Fico até com vontade de chorar com essa vez, tá? Mas é verdade. Por outro lado, porra, botaram uns livros filha da puta pra eu ler, e aí tem gente que desiste por causa disso. Então, não é uma discussão fácil. Se os livros são chatos ou não, às vezes eles são mesmo. Mas aí você precisa de ajuda. Eu estou aqui para te ajudar, tanto com os vídeos do meu canal, quanto com o conteúdo que eu tenho colocado no Instagram, quanto com o meu método Bisturi, que eu te convido de novo a conhecer, clicando aqui embaixo. E é isso, gente, é tentar pegar os livros chatos e deixá-los mais palatáveis, e mesmo os que não são chatos, que a gente possa aproveitá-los melhor. Eu acho que esse é um caminho, é louco. A literatura, ela, ao mesmo tempo em que ela é uma viagem solitária, e quem fala bastante sobre isso é o Alberto Manguel, que é um outro autor que eu acho maravilhoso. Apesar dela ser uma viagem solitária, né, sou eu com o livro, ela se torna muito rica quando ela é compartilhada. Sabe quando você acaba de assistir uma série ou um filme e você quer discutir com alguém,
ou quando você acaba de ler um livro e você quer discutir com alguém, não só porque você não entendeu, não é que você está buscando um resumo, uma análise na internet porque você não entendeu, mas porque você quer trocar ideia sobre aquilo, sabe? Não é final explicado, é porque você quer saber. E aí, ninguém que você conhece assistiu, ouviu essa série ou leu esse livro, você vai para o YouTube, porque você não vai conversar em tempo real com a pessoa, mas é como se você está ouvindo o que ela tem a dizer, e aí você pode deixar um comentário, enfim. Eu acho que isso engrandece muito a leitura. E, por todos esses fatores que eu falei aqui, da linguagem, da obrigação, enfim, muitas vezes esses livros do vestibular, para o menino ler sozinho, o menino aqui é o vestibulando, o vestibulanda, enfim, ele precisa que a gente pegue na mão e fala, vem ler comigo, ou deixa eu te explicar o que está sendo dito aqui, vamos discutir, ó, isso aqui é tal coisa, né? Eu acho que, não estou dizendo que você não tem capacidade de ler sozinho, mas estou dizendo que essa companhia, a leitura é uma viagem solitária, e ela é muito enriquecedora por ser solitária, mas quando ela é compartilhada, a gente também ganha muito, né? Então, é uma complexidade aí, e eu acho que numa época do vestibular em que você tem tantas preocupações, ter um pouquinho de ajuda não faz mal a ninguém. Enfim, tô aqui para tentar te ajudar, tá bom? Me conta aí o que você achou, se você achou que eu falei merda, se você não concorda comigo, elogia minha begônia imaculata, que está maravilhosa dando flores, e a gente se vê no próximo vídeo. Matei um bichinho! Ai, acumulando karma negativo, desculpa, budistas. Beijo! Até a próxima! É nóis, obrigada por estar aqui. Curte aí, dá uma comentadinha, por favor. Beijo.